Perdão, estava desligado aqui. Amados, o Evangelho de João, capítulo 5, versículos de 5 a 9, que nós vamos podemos ler aqui. Mas primeiro eu gostaria de ler o título desta mensagem, tem tudo a ver. Agora é a sua vez. Amém? Então vamos ler juntos, por favor. João 5, versículos de 5 ao 9. Estava ali um homem que havia 38 anos. Jesus, vendo que despeitado, sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou: queres ser curado? Respondeu-lhe o Senhor: não tem ninguém que ponha quando a água é agitada, pois enquanto vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, pôs-se a andar, e aquele dia era sábado. Mas lá na frente nós vamos ter um problema com o sábado, quando Jesus diz que o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Amém? Vocês entenderam isso? Ele não falou para guardar o sábado, não. É outra coisa. Você pode se assentar, amado, amado. Amado, o tanque de Betesda, eu podia chamar que era uma espécie de hospital público. Uma espécie de hospital público. Esta é uma passagem bíblica muito conhecida de todos nós. Fala do paralítico do tanque de Betesda, que significa casa de misericórdia. Eis que ali estava um paralítico havia 38 anos, aguardando alcançar a misericórdia do Senhor na vida dele. Esta história nos ensina sobre a paciência, perseverança e esperança do milagre que pode acontecer a qualquer momento e a qualquer discípulo de Jesus. Todos os doentes estavam na fila de espera, aguardando o mover das águas pelo um anjo. Guarde bem essa palavra aí. Um anjo que vinha e removia a água, balançava a água, e a primeira pessoa que descesse ali seria curada de toda e qualquer doença. Após um longo período de espera, chegou mais tarde a oportunidade de quem vamos ser abençoados. Isso nós temos o primeiro tópico, esperando com paciência e perseverança, versículos 5 a 7. E no versículo 6, Jesus pergunta àquele homem: quer ficar curado? Queres ficar curado? A pergunta que Jesus faz ao paralítico de Betesda é uma pergunta que cabe a todos nós. Nem sempre a dificuldade é física, pode ser espiritual também. Desde que fomos expulsos do jardim do Éden, lutamos com um mundo de imperfeição e erros. Entenda isso. Por isso somos todos pecadores ainda, por causa do pecado original de Adão e Eva. Com a pergunta direta, como Jesus era, ele fez com aquele homem, ele acordou o desejo de saúde do paralítico. Ele incentivou a ele buscar a cura. Ele estimulou a ser curado. Por que isso, pastor? Vamos ver lá na frente. Aquele homem poderia ter desistido há muito tempo, pois quando chegava a sua vez, ele voltava para a fila de espera, porque sempre alguém tomava a sua frente. Porque aquele homem ficou deitado. Por quê? Deitado ao lado do tanque durante muitos anos. Porque ele não era doente só do corpo.
Ele era doente da alma. A enfermidade da alma são piores e às vezes mais difíceis que a cura do corpo humano. Essa doença dele roubou a confiança e fez com que ele desistisse de forma gradual e passiva. Ele se acomodou àquela situação. Vivia sendo deitado lá ao lado, vendo as pessoas passarem na frente dele para serem curados. Ele ficou passivo, ele ficou aceitando aquilo. Ele não reagiu àquilo. Ele não se determinou a colocar um fim naquele estado da sua alma para ser curado no seu corpo físico. Talvez muitas pessoas recebam as bênçãos de Deus à nossa frente, porque às vezes a nós faltou perseverança, deixamos de persistir e perdemos a oportunidade de sermos curados, ficamos indecisos, indeterminados por nossas fraquezas espirituais e não persistimos para conseguir nossos objetivos. Não nos quebrantamos na presença de Deus, em oração, não oramos, não buscamos na palavra, não damos bom testemunho. Muitas vezes as pessoas são de aparência simplesmente, mas às vezes são simplesmente religiosos, amados. Precisamos viver o Evangelho do Senhor, não só na igreja, não só na vigília, não só na reunião, não no familiar, não. Aonde você estiver, você é uma testemunha viva da imagem de Cristo em você. E às vezes as pessoas não percebem. Amado, quando nós nos colocamos aos pés do Senhor em uma oração, é impossível o Senhor não ouvir a nossa necessidade, as nossas petições. É impossível, pela misericórdia que Ele tem. Eu posso ilustrar uma coisa por falta de persistência. Havia duas rãs. Elas estavam num buraco. Elas tentavam sair pulando para sair do buraco de qualquer maneira. E tentavam, e não conseguiu nada. E aqueles outros animais que estavam ao redor, né, os bichos lá gritavam: não vão conseguir, não vão conseguir. Amado, tem história com isso. Sabe quantas vezes você às vezes é trancado nos seus sonhos, nos seus desejos de vencer, porque alguém disse que você não vai conseguir, você não serve para nada, você não é nada. Amado, nós somos a imagem de Cristo, nós somos filhos de Deus. Glória a Deus. Nós temos direitos sobre as promessas de Deus para cada uma vida de um discípulo de Jesus. Você precisa receber e entender isso. Você é sim uma peça importante, preciosíssima para Deus. E aquelas duas rãs não. Uma delas desistiu e morreu no buraco. A outra conseguiu pular e saiu. Daí os bichos disseram lá: olha, ela conseguiu, tudo mais. Daí o outro animal disse: ela também, ela era surda. Amado, nós precisamos ser surdos para as coisas deste mundo que te desestimula. Olha, você não vai passar do vestibular, porque tem muita gente. Aí você vai fazer um concurso público, daí tem 4.500 candidatos para 12 vagas. 12 vagas. Daí você olha lá e tal, muita gente, mas não vai dar. 12 vagas para 4.500 vagas, 500 pessoas fazendo isso, não vai dar certo. Você não vai conseguir mesmo. Isso é verdade, eu não vou conseguir mesmo. Nem tentam. Não vou conseguir. Porque já está tudo, as vagas já estão todas, sabe? Daí a pessoa vai e acontece o resultado e as pessoas, 12 pessoas conseguem passar na frente de
485 pessoas foram aprovadas. Eu vi isso. Amados, nunca acredite quando o mundo quer lhe derrubar, que você não tem talento, porque você canta desentoado, porque não sei o quê. São os demônios que fazem isso. Porque você tem talento, você tem dom. Você vai determinar, persistir. Perseverança é o mesmo que persistir. É perseverar. Insista, persista, e você vê, você não assim. Isso não é chavão, não. É verdade. Aquele homem não tinha esperança de ser curado e nem desejo algum de ajudar a si próprio. Ele ouvia as pessoas dizerem: ele não vai conseguir, ele não vai conseguir. Observe que quando Jesus perguntou ao homem enfermo se ele queria realmente ser curado, está no versículo 7, ele disse que não tinha ninguém que o ajudasse a entrar no tanque, porque poderia ser, onde poderia ser curado. Ele tinha há muito tempo peninha dele mesmo. Ele se julgava um coitadinho. Ah, eu sou um coitado, eu não consigo nada e ninguém me ajuda. Mas Jesus não ficou ali tendo pena daquele homem. Jesus não ficou ali dizendo: coitado dele, como ele é infeliz. Jesus não fez isso. Jesus não ficou penalizado, mas agiu de forma firme e prática, e ensinando o que ele deveria fazer para ser curado. Ele disse: levante-se, pegue sua maca e ande. Palavra de Jesus. Amados irmãos, quando somos salvos, recebemos também uma ordem, não apenas para nos levantar, mas para caminhar. Não para sair do nosso ponto de conforto, sair, sabe? Porque eu estou me sentindo muito mal, porque eu estou sentindo com fé, porque não sei o quê. É verdade que a gente sente isso. A gente sente dores. Mas, amado, se você acredita num Deus Todo-Poderoso, e você ora para Ele, o Senhor te sustenta. Ele tira a tua dor, sim, porque Ele te ama. Deus nos ama, amado. Glória a Deus. Não fique aí parado, esperando cair do céu alguma coisa. Tá? Pode cair uma pedra em cima da pessoa. Às vezes as pessoas, sabe, ficam tão paradas na vida que não digo pessoas que sejam assim da minha idade mesmo, do Henrique, do Renato, nossa idade. Não, pessoas muito mais jovens, são muito paradas, sabe? E ficam esperando, sabe, não sei o quê. Não, vou esperar a minha aposentadoria. Vai morrer cedo. Pega uma cuia de açaí, bota debaixo da rede e fica o dia inteiro lá. Não faz exercício. Vem a diabetes e mata o sujeito. Amado, nós precisamos agir, amado. Nós precisamos levantar e andar, caminhar. Quando ele diz levante-se e ande, levante-se. Sai dessa moleza, dessas coisas todas, e vai fazer alguma coisa. Quando para nós, discípulos, levanta do teu torpor, dessa tua moleza, vai testemunhar, vai ao culto familiar, vai para a vigília, prega a palavra, ensina, testemunha, não só dentro da igreja, lá na rua, testemunha para aquela pessoa que não conhece Jesus. Porque às vezes as pessoas estão pensando que eu só posso falar de Jesus com as pessoas dentro da igreja, e está errado. Tem gente lá fora que está morrendo sem Jesus e precisa de você, que é testemunha de Cristo. Amém. Nós precisamos testemunhar de Cristo. Deus nos chamou para isso, para pregar, para evangelizar, para ensinar. Os dons e talentos que Deus nos dá, pela unção do Espírito Santo, amado, não tem dinheiro que compre, não tem universidade nenhuma que te ensine isso. Isso vem de Deus. Basta você se determinar e aceitar. Eu quero, Senhor, eu quero. Agora você vai pagar o preço? Vai. Mas é um preço suave, porque você está nas obras de Deus.
Infelizmente hoje há pessoas assim, iguais àquele homem. Acho que Jesus quer curar o corpo e a alma. Para isso basta se decidir, se aproximar do Senhor e ser curado. Como se aproximar do Senhor? Em oração, buscar o Senhor, chorar aos pés do Senhor. Ah, não tenho tempo, trabalho muito, trabalho, dê tempo para Cristo, dê tempo para Ele. É preciso. Quando Deus resolve operar, ninguém pode impedir. Quando Ele quer operar, ninguém vai impedir. Ele tem poder. E aquele homem concordava dizendo: eu não tenho ninguém que me ajude. Muitas vezes as pessoas usam desculpas para não serem curadas. Aquele paralítico fez isso. Quando Jesus perguntou se ele queria ser curado, em vez de ele dizer sim ou não, ele deu uma desculpa. Ah, os outros vão na frente, eu não tenho quem me ajude. Não importa quão presos nos sintamos as nossas mais profundas necessidades. Não podemos deixar que os problemas e a dificuldade nos façam perder a esperança. Deus tem uma obra especial para você, para nós. Apesar da nossa condição, e até por causa dela, Deus tem um plano para nós. Chegou a vez daquele homem ser curado por Jesus, e ninguém pôde roubar a sua bênção. João 5, 8 a 9 está nesse contexto. Em Salmos 41 diz assim, o salmista diz: esperei com paciência pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um atoleiro de lama, colocou meus pés sobre uma rocha e firmou meus passos. Isso se cumpriu literalmente na vida daquele homem. Ainda no Salmo 147, onde está registrado: o Senhor se agrada dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Amados, aquele homem, ele não foi curado pela fé, porque ele não tinha fé. Entendam isso. Ele não tinha fé. Quem pode ler o versículo 13 de João 5? Versículo 13. O homem não sabia, mas Jesus havia dito. Ele não conhecia Jesus. Não foi pela fé. Foi por quê? Por que Deus curou aquele homem? Pela misericórdia dele. Ele não tinha fé, ele não conhecia, mas Deus conhecia aquele coração. E Deus, pela misericórdia, curou. Não fica só aí. Vamos caminhar. Quando chega a nossa vez de ser abençoado, é o segundo tópico, né? Quando chega a nossa vez de ser abençoado, ninguém pode impedir. O texto diz: imediatamente o homem se viu curado e, pegando o leito, começou a andar. Quando fala em leito, aí na sua versão pode dizer cama, pode ser esteira, pode ser qualquer coisa que está deitado, tá? De acordo com a sua versão. É a mesma coisa. E ele já havia esperado muito. Lá no verso 4, esse verso 4 tem um pouco de polêmica, que é teológica, que às vezes não vamos entrar nesse detalhe. Isso está no manuscrito grego, está no manuscrito, é verdade. Mas tem alguns teólogos que não aceitam, tem, isso não interessa para nós. O que é que o verso diz? Que um anjo descia de vez em quando e agitava a água, tornando um meio de cura para que o judeu. Para que isso? Um anjo, descia lá, por que isso? Era para que os judeus aprendessem que o Senhor dos anjos, que é Jesus Cristo, ele não curava só do corpo, ele curava da alma também. É bom entender isso.
quando diz essa parte, fala sobre essa questão do anjo revolver, o Senhor Jesus é muito mais que os anjos, muito mais. Ele era o Senhor dos anjos. E a cura daquele homem foi total e sem mais demora, porém ele fora curado da sua doença física, no primeiro momento. Ele precisava ser curado na sua alma. Em João 5,14, Jesus, ao encontrar o ex-paralítico no templo, disse: eis que esta ação, não peques mais para que não te suceda alguma coisa pior. Olha, por que coisa pior? Qual seria a coisa pior que ele poderia passar? Se ele continuasse no pecado sem arrependimento, ele seria condenado e iria para o inferno. Coisa pior é perder a vida eterna. Estão entendendo por que coisa pior? É isso. Não existe coisa pior de que nós perdermos a nossa vida em detrimento a qualquer coisa e irmos para o inferno. A questão de dizer ser salvos para sempre, tem que ter muito cuidado quando você analisa isso. Salvos para sempre? É bem assim. Foi salvo? Acabou? Não. Se você não se caminhar, não temer ao Senhor, não se arrepender, buscar o Senhor e tudo mais, vai ser difícil. Se Deus seria injusto. É outra coisa que nós precisamos falar. Então, não peque mais para que não te suceda a coisa pior. Aquele homem teve um encontro com Jesus e de repente podia andar. Ele era um grande milagre, mas ele certamente necessitava de um milagre maior, ter seus pecados perdoados. O homem estava muito alegre por estar curado fisicamente, mas precisava se afastar dos seus erros, e a Bíblia não diz quais. A Bíblia não fala quais eram os pecados daquele homem, mas Jesus, como não vê só o corpo e vê o coração, ele sabia de tudo o que acontecia com aquele homem. Os pecados que ele não confessou, que ele não se arrependeu. Você pode dizer, a chave abençoada que Deus nos deixou em relação ao pecado é o arrependimento sincero, chorar ao pé do Senhor. Consequências vão ter sim, pela justiça de Deus. Mas o arrependimento é coisa que leva para perto de Deus. E Deus vai direcionando, vai deixando a sua vida. Não aquela que você pensa que joga para debaixo do tapete. Porque Deus vê tudo. Nada fica oculto aos olhos de Deus, diz a sua palavra. Nada. Tudo vem à tona. Cedo ou tarde, as coisas vêm à tona. Não tem como você esconder. Nós escondemos. Aquele homem precisava buscar o perdão de Deus, a fim de que fosse espiritualmente curado. O perdão de Deus é o maior presente que nós, discípulos, as discípulas, recebemos de Deus. Os que mais doentes continuaram na fila até que um anjo agitasse as águas. Amado, muita gente espera no homem, no líder político, no médico, no macumbeiro, sei lá o que mais, esperando soluções. Até para a alma, jamais. Só Deus pode curar nossas almas. Ninguém mais. Nenhum ser humano. E você pode procurar nos anais da história, nos convênios, em todo mundo, em todos os tempos, e você jamais encontrará alguém, um ser humano, que tenha curado a alma de alguém. Só Deus pode fazer isso. Amém, irmão? Assuma isso na sua vida. Não creia em fantasias e mentiras. Só o Senhor pode. As pessoas procuram uma pessoa para depender daquela pessoa, arranjam uma pessoa para ir
andar junto e tudo mais, para querer, como se fosse um intermediário. E não existe isso. Jesus não precisa de intermediário. Jesus, quando cura, ele não necessita de ninguém que intermedie, de ajuda de ninguém, porque ele é o Senhor dos senhores. Em Isaías 41:13, o Senhor mesmo disse: porque eu, o Senhor, seu Deus, o tomo pela mão direita e lhe digo: não tenha medo, pois eu o ajudarei. Em Isaías 43:13 está escrito: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Olha a força, o poder de Deus. Vamos lá. Você sabe que às vezes acontece nas nossas vidas algumas coisas que desabonam, nos dá até vergonha, porque aqui e ali você errou em alguma coisa, né? Você agiu na carne, não teve domínio próprio, precisamos ter. Naquela hora de engolir um sapo, cururu, aquele bem grande, né? Você já engoliu um sapo? Jânio, já engoliu um sapo alguma vez? Muitas vezes. Você tem que engolir sapo. Sabe o que é isso? Não deixar que a sua carne haja. Não, deixa para lá, tudo bem. Ore para aquela pessoa, porque precisa de oração. É fácil isso? Não, não é fácil. Quando você sente o seu corpo tremer, você comeu muito jumbu, né? Começa a tremer, aquele negócio vem aqui e volta, Senhor, em nome de Jesus. Me dá paz. E aí o cara corre na frente do pastor Henrique, lá no pastor Henrique vai na parte dele. Às vezes essa palavra o cara bate lá na frente. Amados, para concluir, amados discípulos e discípulas de Deus, quando chegar a sua vez de ser abençoado, não fique sentado, não fique deitado. Se levante, levante a cabeça e haja. Nós não podemos ser, olha, a disciplina não pode ser mole. Não pode ser. Eu estou sendo radical com isso. Quem acha que eu estou sendo radical com isso? Levante sua mão. Por quê? Porque eu mole, eu sei que não é mole. Um mole não consegue nada na vida, mano. O cara tem uma férias e diz: eu vou muita férias. Domingo vai chover muito, vai alagar lá a casa, eu não vou, vai ver. Mas vamos concluindo assim, mano. Quando chegar a sua vez de ser abençoado ou abençoada, ninguém irá impedir. Ninguém vai atravessar na sua frente. Se você persistir e se determinar, não ficar parado esperando por anjos, mas pelo ungido de Deus, Cristo Jesus, a bênção será completa e sem derrota. Você só precisa ter fé, esperança e perseverança. Hoje o Senhor quer te abençoar, quer te curar, não só o teu corpo, mas principalmente a tua alma. Aceitando Jesus como seu Salvador, se você tiver alguém aqui nessa noite que ainda não tem a Jesus, é o primeiro passo, é o primeiro sintoma para que vocês comecem a curar a sua alma. Sabe? Quando nós não temos Jesus, a nossa alma está em frangalhos. Nós estamos sendo destruídos por nossa vida, está sendo corroída pelo pecado do mundo, por falta de arrependimento. Se houver alguém aqui nesta noite, porque não tem nenhuma pessoa, não teve nenhuma questão dos sinais hoje que deveria ter, porque eu acho que não veio nenhuma pessoa, né? Daí até de fazer a chamada, eu ia experimentar um pouco daquilo que a nossa pessoa nos ensinou, e ia dizer: poxa, cadê a pessoa que não tem Jesus? Eu ia fazer assim, eu ia falar.
aceita Jesus como teu Salvador? Não sei se está certo aí, não. Mas era isso. Aí alguém ia dizer lá, sim, eu aceito. Eu chamava Renato, para Renata resolver essa questão. Mas assim, eu acredito que não tem ninguém aqui, ou será que tem alguém, se tiver alguém que quer se reconciliar com a igreja, seria um bom momento. Mas você vem aqui à frente, para nós orarmos por você. Tem alguém aqui, nessa situação, ou que ainda não conhece Jesus, gostaria de tomar essa decisão, ser tratada no seu coração, na sua alma? Se tiver alguém, eu na sua mão. Possa fazer um sinal onde você estiver. Se você quiser, eu vou lá com você buscar. Não é preciso amarrar você, não. Você vem voluntariamente, com todo o seu amor, todo o seu carinho. Amém? Tem alguém aqui nessa situação aqui, que ainda não conhece Jesus, que ainda não tomou essa decisão? Se tiver, só levanta a sua mão para onde você está. Eu vou repetir mais uma vez. Eu não sei. Se houver, posso fazer um sinal assim com a mão. Você que está me ouvindo hoje, eu tenho certeza que está ouvindo alguma coisa no seu coração. Basta você fazer assim. Amém? Amém. Coloque em pé. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, nós te damos graças, louvamos o teu santo nome. Obrigado. Nós nos colocamos na brecha, Pai, para que, com o som poderoso do